O que o id, ego e superego tem a ver com as 5 feridas emocionais. Se você ficou curioso para saber, vamos para o vídeo. Hoje é o dia 27 do desafio de 180 dias. Bem-vindo ao canal da Rafa Pereira. Se inscreve, deixa seu joinha, comenta aqui também o que você achou desse assunto. Compartilha com outras pessoas. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Bom, vou explicar agora um pouco o que é o id, ego e superego. Eu tenho estudado, né, esses assuntos porque eu tenho entendido que se eu me autoconheço, que é o autoconhecimento, é sobre a gente conhecer a nós mesmos, o auto é sobre nós. Eu consigo, como no vídeo de ontem, que eu trouxe um pouco de referência e carência de referência, a carência de referência é o vazio, né? O caso, o copo meio vazio, e a referência é o copo cheio. Assim como o nosso autoconhecimento, temos a lei da polaridade, que é quando a gente tem o vazio e o cheio, o escuro e o claro, a sombra e a luz, o pai e a mãe, o masculino e o feminino. Quando a gente vai pro autoconhecimento e o que tudo isso tem a ver? É que, por exemplo, o id é a nossa criança interior, que pode também ser o nosso subconsciente, a nossa mente inconsciente. O nosso ego é nós, que é a gente mesmo, é o, como se diz no futebol, é o meio de campo. E o superego é a lista de regras, é como se a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai entendendo o que é certo e o que é errado. Então, o ego sempre vai fazer essa intermediação entre a nossa criança interior e o que é certo e o que é errado no mundo adulto, digamos assim. E o que isso tem a ver? Tudo isso tem a ver com as 5 feridas emocionais. As 5 feridas emocionais acaba sendo nossos traços de personalidade, quem a gente é, por que a gente tem o corpo físico que temos, por que pensamos do jeito que pensamos, e a gente entendendo nós mesmos, a gente vai conseguir usufruir melhor das nossas próprias capacidades, saindo do lado vazio, saindo das sombras e indo para o lado luz, olhando, né, o lado mais positivo da vida. A gente pode usar tudo ao nosso favor. Um exemplo que eu não vou falar muito aprofundado aqui é que eu sou uma pessoa comunicativa, e por eu ser uma pessoa comunicativa, eu tenho um traço de personalidade muito forte. Eu vim trazer o que são as 5 feridas emocionais, mas vai ter um vídeo aqui no canal para cada traço. Então, os traços, eles vão desde o útero da barriga da mãe da gente até mais ou menos os 7 anos de idade. O primeiro, assim, todos nós temos os 5, porém, cada um tem, né, 1 ou 2 mais fortes, 3 mais fortes, os 5 quase que bem próximos, porque nós somos seres únicos, então cada um teve a sua experiência, a sua vivência, a sua memória. Como eu já disse aqui também sobre aquela questão da dívida e culpa emocional, que não é aquilo que aconteceu comigo, é aquilo que eu faço do que aconteceu comigo. Hoje eu preciso tomar essa autorresponsabilidade, que eu também já trouxe um vídeo aqui no canal sobre isso. Precisamos ter essa autorresponsabilidade para entendermos quem somos nós, com nós mesmos, conosco, para que a gente possa ter uma melhora de convivência com outras pessoas. Então, as 5 feridas são: a primeira, quando a gente está no útero da mãe, que é a rejeição. Tem gente que vai sentir mais rejeitado, tem gente que não vai sentir, e isso é dos sentimentos. Eu também já vou explicar um pouco sobre isso. Depois vem, na hora da amamentação, abandono. Quando a gente começar a crescer mais um pouquinho, sai da amamentação, vem a injustiça, ou também
pode ser usado, depende do autor que a gente vai estudar, né? Que trouxe. Ou é injustiça, ou é manipulação. Depois, quando a gente tá na fase, né, de sair das fraldas, aí vem a humilhação. E quando a gente começa já lá pelos 6, 7 anos, traço da traição. Então são 5 traços. O primeiro é rejeição, depois o abandono, depois injustiça ou manipulação, depois humilhação e por último o traço de traição. A gente vai ter os 5, lógico que cada um vai ter um jeito, um traço mais que o outro. Eu vou trazer aqui o que eu vi em mim, mas lógico que eu vou trazer o lado sombra e o lado luz, para que você também que esteja assistindo entenda quem é você e o que você pode usar, né? Sair do lado sombra e pro lado luz. Existe na gente, ou em todo mundo, o ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso e o que isso tem a ver com tudo que eu já disse aqui? É que se a gente pensa, a gente vai ter sentimentos e emoções. Depois, a gente, saindo dos sentimentos, das emoções, a gente vai para ação. E a ação gera um resultado. Se eu tô tendo um resultado que eu não tô gostando, eu preciso observar o que eu tô pensando. Desse pensamento vem a emoção e o sentimento. Disso vem a ação, o agir e vem o resultado. Então, veja só, é um ciclo vicioso. Ele vai acontecer independentemente se a gente gosta ou não. E o que as 5 feridas tem a ver com isso? O id, o ego e o superego tem a ver com tudo isso. É que se a gente nos conhece, a gente entende quem é a gente, e essas 5 feridas elas são universais, elas estão com a gente e é a forma que foi formado o nosso ser. Então, a nossa personalidade, todo mundo tem essa personalidade formada nas 5 feridas emocionais. E aí eu vou trazer cada vídeo aqui sobre a rejeição, um depois sobre o abandono, o outro vídeo sobre a injustiça e manipulação, o outro sobre humilhação e o outro sobre traição. Porque eu vejo que eu fui aprender a me entender para eu me tornar uma pessoa melhor. E eu também já quero deixar aqui registrado e claro que eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, não sou psiquiatra. Se em algum assunto, em algum momento, você se sentir que é muita informação, aconselho você procurar um profissional da área da saúde. O que eu tô fazendo aqui é além de eu ser, né, de eu me considerar uma autodidata, que eu vou atrás de me entender, eu tô trazendo aqui assuntos e informações sobre psicoeducação. Porque se a gente tem conhecimento, consciência de quem a gente consegue se tornar pessoas melhores para conviver conosco e com os outros. Então não tem como também a gente querer às vezes conhecer outras pessoas se a gente não conhece a nós mesmos, a gente não entende quem a gente é. Eu até lembrei uma coisa aqui, é que quando você vai no médico, muitas das vezes quando eu fui no médico com infecção da garganta, eu chegava no médico e falava pra ele assim: doutor, então, ó, eu tô com dor na garganta, tô com o ouvido assim, você pode me passar Bezetacil? Ele me olhava assim, mas como assim? Eu estudei 10 anos e você quer me dizer o que eu preciso passar pra você? E aí eu falava pra ele assim: eu sei, eu entendo que você ficou lá 10 anos estudando, mas eu conheço meu corpo, eu sei o que meu corpo funciona. E aí eu pedi o remédio e ele me passava. Então veja bem, você precisa conhecer a si mesmo para que quando você for se relacionar com outras pessoas, seja em qual âmbito for, se for de trabalho, se for de amizade, se for amoroso, enfim, se for para conversar sobre qualquer assunto, você precisa se conhecer para você conseguir ser mais empático com o outro também. E acredito eu que vai ser muito engraçado quando eu trouxer
cada assunto. Lógico que você vai aprender, você vai sair do lado sombra e ir para o lado luz, né? Para você usar a seu favor você mesmo, as suas aptidões, o que é bom, o que não é. Mas eu acho que vai ficar um pouco engraçado, porque quando a gente começa a entender a gente e ver as características de cada ferida, a gente começa a olhar o outro, né? Nossa, o outro é assim, o outro é assado. E aí eu tava até agora há pouco estudando sobre isso, né? Sobre as 5 feridas emocionais. E é muito engraçado, porque aí a gente começa a ver as pessoas ao nosso redor. Nossa, a pessoa tem um corpinho assim, tem um corpinho assado, tem essa personalidade, pode usar isso a favor, não pode. Então, a gente tendo consciência do assunto, a gente consegue tanto ter empatia conosco, né, do que aconteceu, porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode olhar o passado e perceber, nossa, esse traço me traz comunicação. Então, eu posso usar o lado negativo da comunicação, que é me fazer de vítima, ou eu posso usar o lado positivo, o lado luz, que é eu vou me usar da comunicação para falar com outras pessoas, para eu usar da comunicação para levar conhecimento também. Então, é uma coisa que eu tenho desse traço, que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então, se você ficou interessado, já deixa aqui o seu comentário. Se inscreve para você ficar por dentro, né? Ser notificado dos próximos vídeos que virão. E compartilha com outras pessoas também. Eu acredito que, apesar de ter ficado um pouco desconexo, vai fazer muito sentido de tudo que eu for trazer daqui em diante para você entender para você entender como que é você, porque a gente entendendo quem é a gente consegue se relacionar melhor com outras pessoas. Te vejo até o próximo vídeo. E fique ligadinho, você acompanha aí que vai fazer muito sentido os próximos vídeos.